Bom dia, hoje vamos falar a respeito do sono e do repouso. Para isso vamos pegar aqui um trecho de um filósofo chamado Herbert Spencer, do livro Princípios de Biologia. Então vamos lá. Quando examinamos os fatos, vemos como seria de esperar que a reparação de qualquer desgaste é mais rápida quando a atividade é reduzida, admitindo-se que os órgãos que absorvem e fazem circular a nutrição estejam em bom estado. O retorno do organismo ao estado da integridade, após a desintegração que se segue a um gasto de energia, é proporcional à diminuição desse gasto de força. Assim, sabemos que as pessoas que gozam de boa saúde sentem um retorno maior de vigor depois de um sono profundo após uma completa cessação de movimentos. Sabemos que numa noite em que o repouso físico e mental tenha sido menos completo, ele não é habitualmente seguido do acréscimo de energia que indica um elevado estado de eficiência em todo o organismo. Sabemos igualmente que o fato de ficarmos deitados por muito tempo, ainda que em vigília, desde que esse estado de vigília não seja o efeito de uma desordem, é seguido de uma renovação das forças, embora essa renovação seja menor do que a que se segue a inatividade mais completa que provém do sono. Finalmente, sabemos que após o violento esforço que fazemos ao correr, uma diminuição no esforço em si mesmo menos violento, que é passar a andar, resulta no desaparecimento gradual da fadiga que a corrida havia produzido. Da mesma forma, o simples fato de nos sentarmos provoca um retorno parcial do vigor para o trabalho. Assim, o sono, que é o meio ideal de nos regenerarmos física e moralmente, encontra um complemento útil no repouso ativo. Herbert Spencer, que viveu entre os anos de 1820 a 1903. Então, pessoal, vocês percebam que ele fala até, inclusive, não só que o sono faz parte da regeneração física, mas ele também colocava aqui em termos morais também, tá? Eu já havia falado sobre isso em outras exposições, né? Em que, por exemplo, quando temos algum problema que nos parece insolúvel na nossa vida, quando a gente vai dormir, né? No dia seguinte, às vezes parece que a solução do problema aparece como mágica, né? Assim, até acontece também muitas pessoas, até em questões, por exemplo, emocionais, né, em que você parece que está num disco quebrado ali de certa emoção, você vai dormir, aquilo de certa maneira faz passar, né, e, por exemplo, dificuldades em perdoar alguém, você vai dormir, parece que a sua mente sofreu uma espécie de reboot, né, como se fala hoje em dia, né, em termos da informática, e tudo parece voltar a funcionar de uma maneira mais normal, né. Então você veja, né? Muito se é falado sobre você ter uma vida equilibrada como um todo. Por exemplo, em termos de alimentação, em termos de atividades, né? Entre trabalho, atividade física, né? Trabalho, atividade física e também lazer, né? Repouso, não é? E também nós temos também que prestar atenção nessa questão do sono, né? Ou seja, um equilíbrio também em relação ao sono. Porque eu vejo muitas pessoas hoje em dia que não se preocupam tanto com isso, tá? Não dormem uma quantidade adequada. Então tem lá toda uma tabela da Organização Mundial de Saúde em termos de faixa etária e o tanto de sono que você precisa ter. Geralmente para adultos é entre 7 a 8 horas de sono, né? Mas eu conheço muitas pessoas que dormem muito menos do que isso, dormem 4 ou 5 horas por dia, e vocês podem dizer, bom, mas essas pessoas são funcionais, elas estão lá fazendo o trabalho delas. Não, vai conversar com essas pessoas, isso eu verifiquei na minha vida pessoal e no trabalho clínico, e elas, assim, são pessoas esquecidas, vivem esquecendo tudo, precisam de um caderno de anotação para tudo, passam um dia, todos os dias dizendo que estão com falta de energia, bocejando, etc, né? Ou seja, tudo isso é um indicativo de
que há ali um desequilíbrio, né? Aí quando essas pessoas, por questões de férias, alguma coisa nesse sentido, teriam a oportunidade de dormir até mais tarde, não fazem. Dizem que, bom, eu tô acordando, tô dormindo as mesmas 4, 5 horas. Ora, isso acontece porque o nosso corpo se acostuma com tudo. Então, se, por exemplo, você está acostumado a acordar às 5 horas da manhã, o seu corpo vai te acordar às 5 horas da manhã, tá? As pessoas têm esse relógio biológico aí muito presente, embora não reconheçam. E quando eu digo que estão acostumadas, aí as pessoas confundem os termos, né? Os conceitos. Então você está acostumado e seu corpo acorda sozinho, então aqui você realmente precisa dormir só 4, 5 horas. Não, tá? Não. Porque senão não teriam todos esses sintomas que eu falei, de problemas cognitivos e de memória. Né? O seu corpo se acostumou a acordar nesse horário. Mas não quer dizer que para ele é o suficiente, tá? Não foi à toa um número aleatório que, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, que deve ter uma junta aí composta por diversos médicos, que falaram assim, quanto é que você acha que um adulto precisa dormir? Coloca aí 7 a 8 horas, tá? Não é assim, tá? Então, por exemplo, isso acontece muito com pessoas que, sei lá, se aposentaram, né? Elas falam, mas tá difícil eu dormir 7, 8 horas. Então, o que você tem que fazer é tentar forçar o seu corpo a dormir essas 7, 8 horas, tá bom? E as pessoas que fizeram isso e foram bem-sucedidas viram que a capacidade de memória melhorou, né? Se sentem mais dispostas, etc. Bom, em termos da qualidade do sono, né? Hoje em dia a gente sabe que o sono ele tem diversas fases, né? Tem aquela fase lá que você está meio dormindo, meio acordado. Tem uma fase lá que você já meio que, entre aspas, perde a consciência, né? E depois tem o sono profundo, que é chamado de sono REM. Tem muitos psicólogos que explicam certinho, tá? A fase 1, fase 2, sabe? Vai deixando certinho todas as definições. Eu não me apego muito nisso, não. Acho que não precisa saber, tá? Então, pra mim, essa é a explicação suficiente. Tem a fase inicial lá, a intermediária e a profunda. É lógico que o mais desejável é que você chegue à fase profunda, a fase REM, mais rapidamente, tá? De maneira rápida. O problema é que na nossa sociedade muitas pessoas acabam ficando presas ali numa fase intermediária e não conseguem chegar no sono REM, tá? Como você sabe que você não passou por sono REM e ficou preso na intermediária? É quando, por exemplo, alguém faz um barulhinho do teu lado, você já acorda na hora, sabe o que está acontecendo, se mexe muito, tá? Uma pessoa que está em REM não fica se mexendo toda hora, tá? É muito comum quem está no sono REM, por exemplo, sabe aquelas pessoas que acordam meio confusas, não sabem onde estão? Isso é um sinal que elas estavam no REM, né? Agora, eu conheço pessoas que ficam presas na intermediária, casais, por exemplo, que vai lá, assim, eles acordam no meio da noite, trocam uma outra palavra, volta, entre aspas, a dormir, né? Ou seja, eles só ficam na intermediária. E aí essas pessoas, elas relatam o seguinte: e aí, tá de manhãzinha, né? Você tá bem? Você tá relaxado? Como é que tá? Não, elas muitas vezes se sentem cansadas. E mesmo assim elas acordam, já se mexendo, já fazendo tudo que tem que fazer, sabe? Bem elétricas. Mas com cansaço. Por quê? Porque o sono REM não foi atingido. Esse sono aí de reparador, né? Tanto física quanto mentalmente, né? Agora, tem outra questão também, né, envolvido com isso, dessa questão das fases. Aí também relacionado a essa questão de tempo. É que você precisa respeitar essa questão do seu relógio biológico, como eu havia falado. Então, de certa maneira, você tem que ter uma espécie de disciplina em relação ao seu sono. Por exemplo, uma pessoa que vai dormir às 10 horas, às 9 horas, às 11 horas, outro dia ela vai dormir meia-noite. O relógio biológico fica confuso, né? Fica confuso. Então, por isso que é importante que você vá dormir sempre no mesmo horário,
acordar no mesmo horário, tá? Se a falta de sono é prejudicial, o excesso também é prejudicial, tá? Por exemplo, aí tem pessoas que quando podem dormem 9 horas, 10 horas, 11 horas por dia. Isso é ruim. E tem pessoas que já chegaram a me relatar que elas ficam fazendo o máximo de esforço quando chega domingo para ficarem na cama o dia inteiro, tá? Vai lá, acorda, toma café da manhã meio-dia, tenta voltar a dormir, dorme, vai almoçar às 3 da tarde, volta pra cama para tentar dormir. Daí você pergunta, ué, mas por que você está fazendo isso? Não, é porque como eu não dormi direito durante a semana, eu quero compensar agora, tá? É um pensamento absurdo, porque isso não existe. Não existe essa história aqui do senso comum que fala de sono acumulado, tá? Seu sono não acumula. Se você ficar uma semana inteira sem dormir, você não vai precisar dormir 40 horas, tá? 50 horas, tá? Então, por exemplo, eu fiquei uma semana... a cada dia eu preciso dormir 8 horas. Eu fiquei uma semana sem dormir. No 8º dia eu preciso dormir quantas horas? De novo 8 horas, tá? Só 8 horas, você não precisa, não existe isso de acumular. É a mesma coisa, sei lá, de uma pilha descarregada, tá? De uma bateria descarregada. Se a bateria demora 2 horas para ser carregada, não importa que ela ficou descarregada durante 2 semanas, 3 semanas, um mês, tá? Ela vai levar as mesmas 2 horas para se recarregar, tá bom? E, voltando que eu esqueci de falar, para quem não consegue chegar no REM, sabe que fica preso no intermediário, então você precisa ir aquelas famosas clínicas do sono, fazer um exame para ver o que é que está fazendo com que você não chegue, tá, nesse sono REM, tá? E as causas podem ser diversas, desde essas questões psicológicas aí de disciplina que eu falei, como até outras questões biológicas também, relacionadas à respiração, né? Algum tipo de apneia pode ser, tá? Então tem tudo isso e você precisa verificar, porque isso é muito importante mesmo. Então, voltando à questão do equilíbrio, vocês percebam que nós devemos buscar equilíbrio em tudo, né? O equilíbrio emocional, né? Como psicólogo eu tenho que falar disso, né? O equilíbrio, como eu falei, da alimentação, né? Trabalho e lazer e repouso, né? E aquilo lá, né? Mas assim, a nossa vida moderna, que a sociedade nos impõe hoje, isso é possível? Eu sei que não é, tá? Infelizmente eu sei que não é. A gente tem que ficar pregando lá no trabalho clínico que o paciente deve buscar o equilíbrio, mas é mais fácil falar, né? Eu acho que, então, nós devemos auxiliar os pacientes a chegar a uma vida mais equilibrada, tanto quanto possível a ele, né? Porque o equilíbrio perfeito não é muito difícil, tá? Muito difícil de achar. Acho que eu só vi uma pessoa nesses anos todos aí que conseguiu um equilíbrio assim, que foi uma médica que eu conheci, que ela trabalha de segunda a quinta, ela folga de sexta, sábado e domingo, né? E assim, ela tem o horário dela de trabalho certinho, ela nem trabalha tanto, assim, em termos de hora, né? Tô dizendo, e depois ela tem, assim, em 3 vezes na semana ela passa por uma sessão de massagem, tem o horário da academia dela diário, né? E o tempo para ela ficar com a família, tudo certinho, né? Tudo organizado, ou seja, o relaxamento, com a massagem, o exercício físico, o trabalho, né? Por aquelas poucas horas trabalhadas ela ganha muito, né? Ganha bem. Então, assim, fui a única que eu consegui ver isso realmente. Agora, a maior parte, mesmo as pessoas bem-sucedidas, não, né? Infelizmente. E aí já acho que é outras questões filosóficas, políticas, etc., que não vêm ao caso, né? Bom, lembrando que existem várias formas de excesso, né? Que ao contrário do equilíbrio, existe o excesso físico e o excesso intelectual. Todo esforço físico, né? Ele causa 3 efeitos principais, que é gasto de energia, morte de certas categorias de células e a secreção de toxinas diversas. Então, o melhor meio de neutralizar esses efeitos ruins é o sono, né? Porque durante o sono o corpo compensa as perdas de energia, regenera-se no plano celular e elimina um grande número de toxinas.
E, bom, a gente tem o excesso de atividade mental, né? Que é gasto, né, nessas profissões ditas intelectuais. Existem muitas pessoas que passam por isso, mas, assim, ao contrário das pessoas que têm o excesso físico, as que têm o excesso intelectual são poucas, as que procuram algum tipo de ajuda, né? E, muito embora um excesso de atividade intelectual pode acontecer dessas pessoas virem a somatizar e também aí acabar tendo algum tipo de efeito negativo fisicamente. O trabalho cerebral ele também produz uma perda de energia, tá? A pessoa também vai se sentir cansado, exausto, etc, né? Senso comum não leva muito isso em questão, mas acontece, tá? Às vezes até o cara, eu já fiz isso numa exposição, às vezes um cara que faz um trabalho braçal e um que faz um trabalho intelectual que fica o dia inteiro tendo que pensar em diversas coisas e problemas, pode se sentir até mais cansado do que fez o trabalho puramente físico, né? E num prazo que varia, esse indivíduo que sofre excesso intelectual, né? Ele pode sofrer de perda de memória, perda de capacidade de raciocínio, né? E problema de foco, concentração. Entre outros problemas também podem vir a surgir, né? Aí tanto faz se é físico ou mental. Podem surgir problemas de irritabilidade, perda de apetite, insônia e também, de uma maneira mais forte em termos de somatização, problemas cardiovasculares. Agora, outra coisa que nós temos que criticar agora é ainda mais nesse meio de coachings muitos irresponsáveis, tá? Outros bem responsáveis, bem interessantes que eu cito sempre, mas também, né, como toda profissão tem os bons e os ruins, tem uma espécie de filosofia que coloca a questão de dormir e repouso como perda de tempo, né? Eu sempre cito um caso aqui de um coaching específico que ele era adepto daquela filosofia do acordar às 5 horas, né? Clube das 5, que se fala, muito difundido, principalmente nos Estados Unidos, e muitos coaches acabaram trazendo isso para o Brasil. Tem até um coaching que ele não quis ser igual aos outros, então ele, em vez de incentivar as pessoas que acordassem às 5, ele incentivava que acordassem às 4h59, né? E é o seguinte, se eu vou acordar às 5 horas da manhã, então eu tenho que me programar, aquela questão que eu falei da disciplina, para que então eu vá dormir num horário que me possibilite que quando eu acordar às 5 eu vou ter dormido essas 8 horas, né? Mas assim, esse rapaz, até que ele foi bem sincero, né? Ele dormia tarde, né? 1, 2 da manhã, às vezes ia pra balada, né? Fazia coaching aí, coaching jovem, apesar que ele tem milhares de seguidores. E depois ele acabou confessando que isso aí acabou com a vida dele, né? No sentido de que daí ele não conseguia mais acompanhar os trabalhos que ele fazia, né? As empresas que ele tinha, não conseguia mais atender os clientes dele, porque ele continuou indo dormir no horário dele, né? Às vezes queria ir na balada, eu acredito que ele ia dormir às 3, 4 da manhã e já levantava às 5. Como que uma pessoa vai sobreviver dessa maneira, né? Então o rapaz ele não se atentou, né? Ele acreditou que era uma espécie de mágica, eu acordo às 5, minha vida melhora, né? Não aquela questão de que eu vou ter um tempo maior para trabalhar, que na verdade não faz muito sentido, né? Vamos supor assim, eu vou trabalhar 6 horas hoje, né? O que adianta? Que diferença faz se eu acordar às 10 da manhã ou às 5 horas da manhã, né? Então, assim, é um pouco questão de falta de inteligência, né? Vamos colocar assim, né? O rapaz, como eu falei, não se atentou no tanto de tempo que ele ia dormir e que se ele tem uma hora determinada de trabalho do dia, não vai fazer diferença as horas que ele começa, né? A hora que ele começa a realizar esse trabalho, né? Então, a gente sempre tem que ficar pensando muito bem, né? Se o que estamos propondo, né? Faz sentido realmente ou não, né? Bom, entre essas filosofias novas, filosofias entre aspas novas que estão surgindo,
tem aquela questão que eles falam sobre as leis naturais, né? Então, por exemplo, você percebe que no reino animal, os animais eles vivem com uma maior lentidão e também numa maior atividade de acordo com as estações do ano, né? Por exemplo, eles vivem em mais lentidão no inverno, né? Alguns chegam até a hibernar, né? Então, os ciclos de atividade e repouso são diferentes de acordo com a estação. Como o homem é um tipo de animal, né? Um animal racional, mas também alguns o colocam como pertencente ao reino animal, eles acreditam que o homem não é uma exceção a essa regra, né? Que ele está sujeito às mesmas leis que regem os reinos vegetal e animal. Então, você percebe o seguinte, e aí isso entra também em uma certa consonância com questões biológicas e da medicina, né? Em que se fala que gastamos mais energia, o corpo gasta mais energia quando o tempo está muito frio, né? Então, o que esse tipo de filosofia aí, da lei natural, etc., propõe? Que também devemos repousar mais mesmo nas estações mais geladas, como por exemplo o inverno. Mas de novo entra naquele conflito, né, sobre a sociedade moderna. O seu chefe, por um acaso, se você trabalha, né, de carteira assinada, ele vai dizer para você, olha, como estamos no inverno, pode entrar mais tarde, viu? Dorme, fica um pouquinho mais de tempo na tua cama, né? Ou vamos embora mais cedo? Não, né? Então também tem todos esses tipos de conflito, né, que nós temos que passar e que também se torna um obstáculo para que tenhamos uma vida mais equilibrada, né? Bom, eu teria mais coisas para falar em relação ao sono, mas eu acredito que seria de bom proveito parar por aqui, né? Para que a gente não fique sobrecarregado de informações. Até porque eu acabaria repetindo o que muitos profissionais de saúde falam sobre a questão do sono, né? Que precisamos ter uma preparação, né, nos momentos que antecedem o sono, que não devemos pensar em coisas muito complicadas, em diversos problemas, e sim em coisas boas, né? Devemos tentar, entre aspas, eliminar distrações que têm a ver com nossos 5 sentidos, né? Ou seja, você não vai estar num lugar que vai dificultar a tua respiração, não pode ser um lugar muito frio nem muito quente, que não tem estímulos visuais, né? Ou seja, uma iluminação muito forte, muito barulho, enfim, tudo isso aí vocês já sabem, né? Então, assim, talvez assim, se alguém fizer alguma pergunta, até posso falar mais sobre, mas assim, basicamente seria isso, tá bom? Mas é isso, espero que todo mundo tenha compreendido a importância, tá? Que isso aí não é uma coisa secundária, é realmente muito importante pensar, cuidar do seu sono, né? Da qualidade do seu sono. Senão isso lhe trará problemas a longo prazo, tá? A médio e longo prazo, incluindo somatizações. Muitos profissionais da medicina não se atentam muito a essa questão, isso para mim é comprovado, né? Essa questão da somatização. Fazem os testes, os exames deles lá, não detectam nada de diferente, de anormal no teu corpo. Então não prestam atenção que isso pode estar advindo de alguma causa mental, emocional, psicológica, tá? E também não fazem, então, também um encaminhamento para um psicólogo, né? Por isso que nós devemos cuidar da nossa própria saúde, nos equilibrarmos, né? Tomarmos como responsabilidade nossa, né? E não que, por exemplo, tive um problema, já vou correndo para o médico, sendo que muita coisa poderia ser prevenida e evitado na busca, né, de uma vida equilibrada, né, tanto quanto possível, como eu falei, em nossas próprias vidas. Tá certo? Então é isso por hoje. Muito obrigado e até a próxima.